Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao 11º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu fiz questão de frisar o 11º, porque parece que a gente iniciou há pouco tempo, e olha para vocês verem já, 11 encontros. Hoje, a gente terá o tema Desenvolvimento Cognitivo da Pessoa Surda, que será abordado pela professora doutora Veridiane Pinto Ribeiro. Ela é do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos, pretos. Eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos de grau com armação marrom. O meu sinal em Libras é este, a configuração de mão em D, dando um toque com a ponta do indicador na têmpora e desce com um movimento de semicírculo, dando um toque na cintura. Eu estou usando uma blusa rosa, com um colar colorido, 3 brincos pequenos em cada orelha, e atrás de mim eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, estou doutoranda em Letras pela UESC, mestra em letras, sou graduada em letras português, em letras Libras, pedagogia normal superior, sou especialista em Libras, supervisão escolar, educação à distância, educação especial inclusiva e atendimento educacional especializado. Estou chefe da subseção de AEE aqui da UFSB. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês no 11º encontro do GELES. A gente sempre diz que é através do GELES que a gente almeja congregar professores e acadêmicos da área de letras e educação, tradutores, intérpretes, pessoas surdas e não surdas e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais. Assim como diz também o artigo 14, do Decreto 5626, quando ele fala sobre a questão das instituições federais de ensino, garantir obrigatoriamente às pessoas surdas o acesso à comunicação, à informação e à educação, ele vai falar também sobre a questão do uso e difusão da língua de sinais. Eu agradeço desde já também a presença das tradutoras e intérpretes de Libras e língua portuguesa, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, a Lenia Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, e a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. A gente lembra que esse evento vai ser gravado e a cópia do vídeo fica disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta assim que a gente colocar algum conteúdo novo e não esqueça de deixar seu like, tá? Durante esse encontro, a gente pede também que vocês possam contribuir, participar das discussões, escrevendo no chat, e nesse caso, coloquem por gentileza a hashtag GELES no início da postagem, ou levantem a mãozinha aí para poder também participar de forma oral, tá? A gente tem aqui também pessoas surdas participando, e também é só abrir a câmera, que a gente tem as intérpretes de Libras também para fazer essa comunicação entre todos nós. A gente lembra que até o final do evento nós também vamos disponibilizar um link para registro da frequência, tá bom? E eu solicito, por gentileza, que com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes de Libras, que a gente deixe os áudios e as câmeras desligados para maior visualização das tradutoras e intérpretes de Libras língua portuguesa por parte das pessoas surdas que estão aqui no evento, devido essa questão da plataforma Google Meet. Se a gente deixar fechado as câmeras e os áudios, eles têm mais facilidade para conseguir visualizar os intérpretes. Bom, e para a gente dar início, então, ao nosso 11º encontro do GELES, eu vou convidar a professora doutora Veridiane Pinto Ribeiro, do Instituto Federal de Santa Catarina. Ela é doutora em Estudos da Tradução pela UFSC, ela é mestra em Educação pela Univale, especialista em Libras, Língua Portuguesa, Educação Bilíngue para Surdos pelo IPE, especialista em Educação Especial pela FAP, licenciada em Pedagogia pela Uniaselv, licenciada em Letras Português pela FAFIPAR.
ela atuou como coordenadora do NAPNE, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, no Instituto Federal de Santa Catarina, no Polo Jaraguá do Sul, entre 2017 e 2019. É um setor que trabalha para garantir os direitos à acessibilidade das pessoas com deficiência no espaço escolar. Atualmente, ela faz parte do quadro permanente de servidores públicos federais, como professora do ensino básico, técnico e tecnológico na disciplina de Libras, no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Palhoça Bilíngue. Ela participa do grupo de pesquisa Link Cognite. Eu falo Link Cognite, mas tem um termo aí, a leitura em inglês é mais bonita, né? Do NPq e do grupo NEPS, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação de Surdos, também pelo CNPq. Como pesquisadora colaboradora com pesquisas na área da linguística cognitiva, com foco na língua corporificada, na educação de surdos e tradução e interpretação de língua de sinais. A professora Veridiane abordará o tema desenvolvimento cognitivo da pessoa surda. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao UFSB e fique à vontade. Oi, eu que agradeço o convite. Vocês estão me ouvindo bem, né, Daniele? Tá? O volume tá legal, tá bom? Tá tudo certinho? Tudo certinho, eu esqueci que você não está nos vendo. Joinha. Eu tô com a tela aberta aqui, né? Eu não vejo. Valeu, obrigada. Então, gente, boa noite, obrigada pelo convite. Nossa, uma alegria poder estar aqui, vivendo esse momento com vocês e podendo trazer um pouquinho do que eu tenho de experiência e também levar um pouquinho da experiência desse grupo que está tão avançado aí nesses estudos, buscando conhecimento e compartilhando conhecimento, publicando, buscando formação, né? Isso é muito gostoso, a gente está no meio de um grupo assim, né? Com os nossos pares, assim, de pessoas empolgadas e comprometidas, envolvidas, né? Então, estou bem feliz de poder estar aqui. É uma honra para mim, agradeço demais o convite, tá? E espero que eu possa contribuir um pouquinho aí, compartilhar um pouquinho do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho estudado, né? E contribuir um pouquinho para ampliar aí o conhecimento de vocês. Tá? Então, realmente, como a Daniele falou, a minha linha de pesquisa é a linguística cognitiva. Eu sou linguista cognitivista. A minha linha é corporificada. Eu entendo que a língua, ela se constitui a partir de experiências corporificadas, tá? De forma imagética, e são essas experiências corporificadas e significativas que constroem essa linguagem, né? Dão corpo para esta língua e que nos impulsionam a gerar as expressões no momento de interlocução, enfim, é isso que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Um pouquinho da linguística cognitiva nesse aspecto do desenvolvimento cognitivo da pessoa surda, tá bom? Mas para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, nós precisamos passar, né, por esses estudos que já tem aí todo um prestígio quando se refere aos processamentos, né, da aprendizagem de línguas, né, do ser humano. Tá? E não podemos deixar de falar, obviamente, do gerativismo de Vygotsky. Então, como vocês sabem, né, a maioria aqui, pelo que eu vi do perfil antes da gente iniciar, eu andei fuçando, perguntando aí, né, o pessoal, então, conhece aí o gerativismo, conhece a teoria de Vygotsky, sabe que aqui na UFSC nós temos alguns estudiosos, alguns especialistas, né, que defendem o inatismo, que defendem que a aquisição da língua da pessoa, né, pela pessoa surda, especialistas que eu digo da área dos estudos da educação de surdos, né? Esses especialistas, eles defendem, eles são gerativistas, eles são
da linha dos estudos de Chomsky, e eles defendem que realmente uma língua, a língua como a língua de sinais, né, para os surdos ela é inata, que já existe uma gramática internalizada, que depois ela só vai mesmo se adequando, né, a esses processos de regras, de uma construção finita de uma sentença, e nessa sentença, então, vão se colocando elementos ali infinitos para uma série de construções, né, e que isso se dá na vivência com os adultos, né? Então, esta é uma linha, né? Não é a minha, mas é uma linha, e, enfim, cada especialista tem a sua linha. Tá? Tem a linha também daqueles que defendem o estruturalismo, que a língua ela se dá a partir de processos onde você tem ali você tem o signo, você tem uma palavra, você pensa aquela palavra, você tem um significante, o significado, e daí você constrói a sentença a partir dessa regra de arbitrariedade, né? Onde em cada língua você vai ter uma forma diferente de expressar o mesmo significado, porém de uma forma linear, né? Onde cada língua ela vai ter a sua regra de construção, onde você não pode fugir daquela regra. Então, na língua portuguesa, por exemplo, a gente tem sujeito, verbo e objeto, então aquela é a linearidade, então a gente sabe que a gente tem que falar dentro daquela construção, onde os elementos, né, os léxicos, eles precisam estar naquela ordem na frase, assim como as palavras, né, então a palavra bola, você não pode falar labo, você tem que falar da forma como foi convencionado dentro daquela linearidade, né. Então tem aqueles também que defendem a questão da forma, né, dessa forma que se estuda a língua, dessa forma que se constrói a língua, dessa forma como esses processos se organizam na nossa mente. Essa é uma linha. E quando se vem para a língua de sinais, né, o significante e o significado, então a gente sabe que tem dentro da tabela fonética. A tabela fonética, ela não necessariamente, quem estudou aí letras libras, né, o linguística, enfim, conhece, né, sabe que na tabela fonética você tem os fonemas, né, os sons, né, de tudo que falamos, independente de ser uma letra ou uma sílaba, enfim, né, estes sons que emitimos, eles têm uma representação gráfica. E essa representação gráfica, ela não obedece a uma ortografia. Por exemplo, o som do X, não necessariamente ele tem que ser sempre escrito com o X, ele pode ser escrito com CH, como acontece com xícara, que se escreve com X, e chácara, que se escreve com CH. Então, na tabela fonética, né, não importa qual é a ortografia que se define naquela língua para se expressar aquele som, a ortografia que representa aquele som. Na tabela fonética existe um símbolo para aquele som e esse símbolo ele é universal. Então, por isso que nos dicionários de inglês, né, quando a gente vê a palavra escrita em inglês, ao lado a gente vê a forma como se pronuncia com base na tabela fonética, porque quem conhece a tabela fonética vai conseguir expressar, vai conseguir emitir o som daquela palavra a partir das pistas que estão na tabela fonética, porque universalmente aquele som, ele vai ser sempre simbolizado por aquele, né, símbolo que está ali no dicionário. E, trazendo esse exemplo aqui da língua de sinais, então, o que nós teríamos aqui de sons, representando os sons, seriam os parâmetros que nós temos. Então, nós temos, né, configuração de mão, ponto de articulação, orientação, movimento e as marcas não manuais, né? Então, esses são as unidades mínimas, sem significado, para formar um sinal. E aí nós temos a palavra carro. E aí nós temos o C, o A, o R e o O, né? Que são as unidades mínimas sem significado que formam a palavra carro. A partir do momento que você formou a palavra carro, você tem uma unidade mínima com significado, né? E aí você tem
Aí eu coloquei ali a forma como a palavra fica separada, né? Quando a gente faz separação em sílabas, e a sua forma simbólica dentro da tabela fonética. Então, no significante, no significado, nós teríamos o significante que seria, a partir do momento que você escuta a palavra carro, você visualiza a palavra, você visualiza, né, aquele som, ele te é familiar, carro, você sabe que você conhece esse som, né? Imediatamente você mentaliza, visualiza imageticamente um carro. Isso é um significado. Na língua de sinais, nós visualizamos o sinal de carro. Quando visualizamos o sinal de carro, é o significante. Quando mentalizamos imageticamente o carro, o tipo do carro, aquele carro que vem na nossa mente, é o significado. O significante, ele vai ser o mesmo para todas as pessoas, vai ser esse sinal. Isso, claro, obviamente, se não tendo, né, questão de levando em conta a questão do regionalismo, né? E o significado ele vai ser diferente para cada pessoa, porque o carro que eu verei vai ser diferente do carro que você verá. E isso é importante a gente falar aqui, porque essa separação que o Saussure faz, essa forma fragmentada que ele coloca, né, para a linguística cognitiva, não se levou em conta a questão das experiências corporificadas. Então, se levou em conta aqui, o Saussure colocou significante e significado, mas ele não colocou contexto, experiências, história de vida. Tá? Então, uma série de questões que precisavam ser também contempladas aqui para você pensar que aí sim você teria língua, né? Aí sim você teria relações de significado. Tá? Além do Saussure, a gente tem Vygotsky, então eu vou parar aqui, porque nós temos vários outros, obviamente, nós temos outras e outras e outras linhas, em se tratando de conceitos e teorias, né, para o desenvolvimento, para a aquisição, para os estudos da língua, tá? Mas eu vou trazer apenas estes, e vou parar em Vygotsky, que é a linha que eu sigo, tá? Essa linha sócio-interacionista, onde você tem, primeiramente, você tem essa experiência social. Essa experiência social ela se transforma em um processo onde você vem para a fala egocêntrica, né? Onde você começa a conversar com você mesmo e você começa a questionar e você começa a fazer essas relações de sentido, né? E aí passa para falar interior, onde você passa a ter, então, uma língua abstrata, onde você não tem mais a fala egocêntrica, você não fala consigo mesmo, você passa a ter essa capacidade de abstração, de raciocínio, automática para você interagir no meio social, né, com a língua. E isso tudo se transforma em significado. O significado, ele se transforma em pensamento. E o pensamento se transforma em fala. Né? E como a gente já conhece, a gente já sabe, isso tudo acontece dentro de uma zona que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, onde você tem o ajuste, né, entre a linguagem real e essa capacidade de comunicação real e potencial, né? A real é aquela que você já domina, que você já tem toda a questão de aquisição, né, para interagir comunicativamente, e a potencial é aquela que você precisa ainda da ajuda de um adulto, da ajuda de um interlocutor, para você poder, então, construir significado e língua, e comunicação, enfim. Né? E tudo isso acontecendo de uma forma que Vygotsky traz que, quando isso acontece na fase da infância, no período de desenvolvimento, de aquisição da fala, isso precisa levar em conta que tem que ser com base e prioritariamente, não apenas, mas prioritariamente, de forma lúdica. Então, você tem que pensar que você está tratando com crianças, né? Você está lidando com crianças. Então, as crianças, elas vivem nesse mundo imaginário, nesse mundo da fantasia. Então, sempre que a gente fala assim, que a gente, quando vai trabalhar com criança, você precisa descer, né, para ficar na altura da criança, mas não é somente numa questão de tamanho,
Mas isso é metafórico, é para dizer que você desce, né? Você se abaixa para ficar na mesma altura da criança de uma forma metafórica, ou seja, você vai falar na mesma língua que ela entende, você vai se aproximar daquilo que a criança tem afinidade para compreender, né? Tanto que quando a gente vai falar com a criança, a gente tem que escolher as palavras, né? Para que ela possa compreender e interagir conosco. E a língua mais próxima da criança é essa língua que é a língua lúdica, a ludicidade, né? E ele defende que o momento do conto, o momento da contação de histórias é frutífero, é o momento primordial, é o momento onde mais se tem ricas interações de construção de conhecimento e de imaginação e de criatividade. Vygotsky defende que uma criança que não tem um incentivo de ludicidade, de brincadeira na infância, de uma forma bastante estimulante, isso pode provocar lacunas na vida adulta. Ele pode se tornar um adulto com dificuldade de criatividade. Quanto mais a criança brinca, quanto mais ela imagina, quanto mais ela está no mundo da fantasia, quanto mais ela cria, mais vai fazer dela, vai construir ali um sujeito criativo, que vai chegar na idade adulta não esperando que o outro diga o que ele tem que fazer, mas que vai criar, que vai produzir, que vai ser sim um adulto produtivo, né, criativo. Tá? Então, o que vai garantir mesmo é que essa infância tenha bastante estimulação, muita interação. E aí sim, isso vai garantir que ele tenha um bom desenvolvimento linguístico e cognitivo. Tá? E tudo isso, trazendo tudo isso, nós trazemos sim um significante, um significado, mas trazendo a questão do contexto, completando com a questão do contexto para você ter ali, então, relações de significado, porque uma palavra, ela não se faz sentido sozinha, ela não faz sentido sozinha, ela tem toda uma questão de contexto, toda uma questão de polissemia, tá? Então, por exemplo, aqui eu trago esse exemplo, gosto muito desse exemplo do Fernando e da Priscila, que quando eles trazem essa lâmpada, né, e eles explicam que você tem, então, aí você tem uma lâmpada, dentro da lâmpada você tem uma plantinha, tá? Então, o seu significante é o quê? Você tem a palavra lâmpada e a palavra planta. Então, você tem ali o teu significante. Falou ou sinalizou planta, imediatamente o significante já te veio, já te é familiar. Lâmpada, imediatamente, seja sinalizado ou vocalizado, você já vem à mente, já te é familiar naquela língua. Tá? E o significado, quando você tem um significado dentro de um contexto, levando em conta toda essa polissemia, né? Você tem a planta dentro da lâmpada, então você sabe que a lâmpada, ela, dentro dessas vivências, dessa cultura, na cultura, né, por exemplo, na cultura brasileira, quando você tem uma boa ideia, te vem uma luz na mente. E a lâmpada, ela simboliza essa luz da ideia, né? Então, pá, tive uma ideia, pá, vem uma luz. E a lâmpada simboliza. E a planta, ela simboliza essa questão do meio ambiente, da preservação. Então, quando você vê este signo que aqui está, que é uma planta dentro de uma lâmpada, você vai construir um significado que é saber que preservar o meio ambiente é uma boa ideia. Então, não dá para a gente ser estruturalista a ponto de pensar que uma palavra ela é um significante, um significado. Ela é muito mais do que isso, porque ela não está sozinha. E a linguística cognitiva, ela traz isso. Ela quer chamar atenção para quando você pensa a língua, né, as expressões dos léxicos, dos termos, sejam em sinais ou vocalizando, você não tem só isso, você tem muito mais, é muito mais complexo que isso, né? Por isso que quando a gente vai trabalhar com surdos, trabalhar com língua de sinais, a gente vai interpretar, a gente vai
uma formação, né, de curso de língua de sinais, algo assim, jamais a gente pode aprender vocabulário, porque vocabulário não é língua. Vocabulário é dicionário. Você quer vocabulário, você consulta o dicionário, você não precisa fazer um curso, né? Então você consulta um dicionário. Você quer fazer um curso de Libras? Então você faz um curso de língua e não de vocabulário, tá? Então, assim, de tudo isso, o que a gente já sabe, que eu vou passar rapidamente aqui, só para a gente recordar. Tá? Então, o que a gente já sabe sobre a questão do desenvolvimento linguístico cognitivo da criança surda, que a gente está ouvindo isso desde a década de 90, que tem publicações várias, né? A Strobel fala disso, a Ronice fala disso, né? A, 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 a Stumpf, né? A Karen Strobel, né? Acho que a Karen é o sinal dela, acho que é aqui, né? A, a Marianne Stumpf, acho que o sinal dela é aqui. A Ronice é aqui, né? Se não me falha a memória, aqui eu acho, ou para cá, se fizer para trás ou para frente, não me lembro bem agora. Mas são pesquisadoras que trazem essa questão do desenvolvimento linguístico da criança surda e elas vêm repetindo isso, repetindo o que a gente já conhece e que eu vou passar rapidamente aqui, tá? Então, a gente já sabe que a aquisição da linguagem, ela acontece no período pré-linguístico, aí, né, com balbucio. Então, a gente já sabe, o período pré-linguístico, ele vai ter o balbucio, né? Vai ser ali, né, até os 6 meses, por ali e tal, né, 1 ano e tal. Aí depois ele começa o período linguístico, que você tem ali, né, mais ou menos 1 ano, você tem ali uma palavra, né, um sinal e tal. Aí vem o estágio das primeiras combinações, ali mais ou menos aos 2 anos, né, e das múltiplas combinações aos 3 anos, né, que as pesquisas trazem, né, que afirmam que um nativo de 3 anos, ele é mais fluente que um adulto que está estudando uma língua, uma segunda língua, né, há 3 anos, tá? Para ver como essa questão de você estar embutido, né, na cultura, na língua, é importante. E a gente já sabe, né, que o processo de aquisição em crianças surdas, filhas de pais surdos, ele é análogo, ou seja, ele acontece da mesma forma que em crianças ouvintes. Então, se essas crianças estiverem sendo estimuladas em língua de sinais desde a mais tenra idade, o processo cognitivo, os processos de aquisição da língua, os processos de desenvolvimento cognitivo, eles serão da mesma forma, vão passar pelos mesmos estágios que uma criança ouvinte, da criança surda vai ser da mesma forma que a criança ouvinte, mas precisa ter essa estimulação, né? Então você vai ter o balbucio, das 2 formas, tanto manual quanto oralmente. Então, só que ela não vai emitir sons com um significado dentro daquela língua, mas a criança surda ela emite sons, sim, quando bebê, e ela vai usar, né, a sua comunicação manual também. Ela vai fazer sinais não, mas gestos, né, ela vai fazer essa comunicação manual também. Tá? E quando essa criança vai passar para o período linguístico, ela já começa, né, a fazer o seu primeiro sinalzinho, isso estimulada, né, o primeiro sinal, mamãe, pão, leite, né, e vai fazendo aqueles sinaizinhos que são os sinaizinhos da sua rotina, da sua vivência ali com os seus pais que são surdos, né. E depois ela começa ali aos 2 anos, começa a construir então as pequenas frases, obviamente tendo aqueles errinhos, né, aqueles errinhos de concordância, da mesma forma que uma criança, igualmente uma criança ouvinte, até que ela começa a fazer essas explosões, tá? Mas mesmo nesse estágio, né, de múltiplas combinações aos 3 anos, quando ela já começa sinalizar, né, ali construindo já sentenças, enfim, ela vai fazer o que a gente chama de supergeneralização, que é o quê? Por exemplo, uma criança ouvinte, ela vê um passarinho que tem penas, né? Um passarinho tem penas. E daí ela chama de passarinho. Quando ela vê uma galinha, ela vai chamar de passarinho. Quando ela vê um pato, ela vai chamar de
passarinho, porque para ela tem pena, então ela tem, isso é super generalização, ela, tudo que tiver pena ela vai chamar de passarinho, porque ela tem esse entendimento. A criança surda, a mesma coisa. Tem 4 patas, né? Um animal, por exemplo, um animal que anda em 4 patas. Aí ela vê o cachorro, que anda ali, né, nas 4 patas. O cachorro anda nas 4 patas. Ela vê o gato. E daí ela faz o sinal de cachorro. Ah, o cachorro, porque ela tá vendo que ele anda nas 4 patas. Aí ela vê o gato. Ela vai fazer o sinal de cachorro, porque tá andando nas 4 patas. Aí ela vê o cavalo. Aí ela vai fazer o sinal de cachorro, porque ela tá vendo que tá andando nas 4 patas. Então, essas super generalizações acontecem tanto com crianças ouvintes quanto com crianças surdas. E ó, isso é natural. E depois as crianças, obviamente, vão fazendo as categorizações, né? E isso a gente conhece, está ali, né, nas literaturas que a gente estuda, nas letras livres e tal, que a gente já sabe. Tá, mas e daí? O que acontece? Tá? Isso a gente já sabe, legal, já conhecemos isso aqui, e daí o que acontece? Tá? Como é que estão esses estímulos, tá? Então, a gente tem as crianças surdas, tem as crianças ouvintes. Então, a gente sabe que com a criança surda, a criança ouvinte, a gente vai dizer, né? Ah, gato. Ah, mostra o gato, vai fazer para a criança, gato. Né? Ah, a criança vai olhar, vai dizer, ah, gato, vai imitar. Né? Ah, a criança surda, né? A criança surda, você faz o sinal de gato, e aí você mostra o gatinho, faz o sinal, tá. Obviamente, né, que se essa criança for surda, ela não, você vai falar gato e ela não vai entender porque não está sendo estimulada na língua de sinais, tá? E tudo isso, gente, é muito importante a gente dizer também, eu gosto muito dessa pesquisa aqui do Fábio Rocha, onde ele mostra esses estudos, né? Também a gente já conhece, já sabe que a língua de sinais ela tem o mesmo status das línguas orais, ela se processa no hemisfério esquerdo, assim como as línguas orais, né? Mas eu gosto muito desse estudo, onde ele traz a questão dos parâmetros, né? Comparando essas áreas aqui de Broca e de Wernicke. Então, nós sabemos que os linguistas que descobriram, né, todos esses estudos envolvendo o processamento da linguagem, foram esses dois aqui, né? O Broca e o Wernicke, né? Esses estudiosos aqui que estão os nomes aqui e, obviamente, como sempre acontece, como eles encontraram essas áreas foram dadas, então, foram dados, então, os nomes deles. Então, a área de Broca e a área de Wernicke. E o que é interessante nos estudos envolvendo a língua de sinais, que eu gosto muito, quando eles mostram onde estão os parâmetros dentro dessas áreas de Broca e Wernicke. Tá? Então, várias áreas dentro do nosso cérebro ali vão se relacionando, né? Cada pedacinho é responsável por um processo na língua, tá? E esses processos, eles se relacionam para formar, então, um significado, né? Formar ali as expressões, né? Na comunicação e tal. E acho muito interessante que nesse lado aqui, por exemplo, no lado direito, tá? Então a gente tem ali o leãozinho, né, que tá ali, né, comendo ali e tal, né, o bichinho que tá ali do lado, tá ali deitado e tal, ele tá com aquela cara, né feroz ali e tal, né, devorando a sua presa ali e tal, tá? E ao lado a gente tem, ao lado esquerdo, né, a gente tem também essa zona de Broca e Wernicke mostrando onde é que estão esses processos dentro dos parâmetros da língua de sinais. Então, aquilo que a gente tem como aspecto auditivo, né? E aí, esses aspectos auditivos, eles são ativados pelo significante, né? Pelo som das palavras, e daí vem o significado da nossa mente. Nós, do lado esquerdo aqui, é mostrado que é ativado pelos parâmetros. Então, quando a gente vê esses parâmetros, vê os sinais, e esses parâmetros se relacionando, a gente identifica, então, os significados, né? Então, comer, né? O leão aqui, comer, ali, né? O bichinho tá tudo acontecendo, e aí ele bravo, né? Feroz, comendo e tal. Então, todos esses parâmetros acontecendo no mesmo lado do cérebro, e ele identificou onde é que tudo isso acontece, né? Isso eu acho muito interessante. Digo isso assim porque muitas vezes ainda existem muitas pessoas que acreditam que a língua de sinais não é língua porque ela é gesto, ela é uma substituição, ela está ali
fazendo o trabalho de tentar se comunicar, já que a pessoa surda não tem a oralidade, né? Então, inclusive, a gente sabe, né, que até bem pouco tempo, os estudiosos das línguas, né, dos processamentos computacionais, né, linguísticos, eles defendiam que a língua de sinais ela não se processava no lado do hemisfério esquerdo do cérebro, onde se processam as línguas orais, e sim no hemisfério direito, que é responsável nossos processamentos motores. Porque como a gente se comunica, né, a língua de sinais ela é uma língua que se expressa a partir das habilidades corporificadas, né? Os especialistas, muitos especialistas defendiam que era o lado direito do cérebro responsável pelo processamento da língua de sinais. Isso inferiorizava a língua de sinais. E agora, obviamente, depois desses estudos, né, que já vou mostrar para vocês aqui outros estudos, entende-se que não, que ela tem o mesmo status das línguas orais, tanto que ela se processa no hemisfério esquerdo também, obviamente, fazendo toda uma relação com o hemisfério direito, porque mesmo as línguas orais também fazem uma relação, inclusive nesse momento que eu estou aqui falando, eu estou fazendo uma relação com o hemisfério direito, com o processamento direito, porque eu estou fazendo movimentos aqui, né? Então existem relações, na hora em que nós estamos falando oralmente, nós também fazemos relações do hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. Então, essas habilidades que eu estou fazendo aqui, quando eu estou, por exemplo, né? Então eu não estou fazendo sinal de por exemplo, mas eu estou fazendo por exemplo. E para eu poder ter a escolha de fazer, por exemplo, assim, é porque esse movimento de fazer assim, para dizer por exemplo, para mim tem significado. Eu não vou fazer, por exemplo, gesticulando, me movimentando de uma outra forma. Não estou falando de língua de sinais, estou falando de movimento, de gestos, né? Os gestos, eles também têm significado, porque o hemisfério direito conversa com o esquerdo e tudo tem que ser com significado, nada é aleatório, tudo é com significado. Inclusive, existem pesquisas, né? Eu gosto muito das pesquisas da Maíra Velar, quem tiver a oportunidade, quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, a Maíra Velar, ela fala sobre esses estudos envolvendo as línguas orais e os gestos, mostrando que nas línguas orais os gestos não são aleatórios, que os gestos eles são com significado. Quando você fala alguma coisa e usa um gesto, você não escolhe qualquer gesto, você escolhe um gesto que vai ser coerente com o que você está falando. E esses estudos das línguas orais, eles contribuem para elevar ainda mais os estudos das línguas de sinais, porque eles comprovam que as línguas de sinais têm tanto significado que até quem é ouvinte, quando vai usar um gesto, esse gesto tem que ter significado e estar coerente com o que ele está oralizando, né? Então, esses estudos também são importantes. Esse estudo também é muito legal, eu gosto muito desse estudo também, porque ele mostra, a partir de exames de imagem, né? Quando o cérebro é estimulado em uma língua, a parte do cérebro que responde, que acende, né? E mostra no exame de imagem a parte do cérebro que acende. Isso tudo para comprovar que a língua de sinais ela é uma língua que se processa no hemisfério esquerdo, assim como as línguas orais. Então, uma pessoa que ela é ouvinte, não sinalizante, né? E ela recebe um estímulo, né? Na língua inglesa, no inglês, numa língua oral, né? Ela recebe um estímulo e ela não sinaliza, ela não conhece nada de língua de sinais. Observe que o hemisfério esquerdo do cérebro ele acende, tá mais escuro ali, onde acendeu, né? O ouvinte, que é sinalizante nativo, ele é ouvinte, mas ele sinaliza. Então, o hemisfério esquerdo também ali, né? Acende ali também. Agora, o surdo, que é sinalizante nativo, não tem essa mesma área respondendo ali. Tá? Não tem a área do hemisfério esquerdo respondendo ali. Aí a gente vem para estimulação em língua de sinais. Agora, a estimulação em língua de sinais. A estimulação em língua de sinais, ela demonstra que o ouvinte que não sinaliza, ele vê a sinalização e o exame demonstra que o hemisfério esquerdo dele não recebe nenhuma informação, nem o esquerdo nem o direito, não é estimulado, não consegue ter uma resposta. O ouvinte, que ele é sinalizante e ele é nativo, ele é ouvinte, mas ele é sinalizante.
ele está sendo estimulado em língua de sinais. A mesma área do cérebro responsável por responder os estímulos em línguas orais acendem quando o ouvinte recebe estímulo em língua de sinais, tá? Ou seja, no mesmo espaço, tá? O surdo que recebe esse estímulo, observe que a mesma parte do cérebro, tá? Onde respondeu lá no ouvinte, também respondeu no surdo quando foi estimulado em língua de sinais. E também a parte do cérebro responsável pelo processamento das habilidades corporificadas, motoras. Tá? Por quê? Porque ele vai usar a língua de sinais para se expressar. Tá? Para se expressar. Tá? Então, esse estudo também é muito interessante, ele eleva também esse status, né, da língua de sinais. Então, Klima e Belug, que são esses dois aqui, esses dois idosozinhos simpáticos, eles demonstraram que quando pessoas, por algum motivo, elas sofrem alguma lesão, né, no hemisfério esquerdo, sejam essas pessoas surdas ou ouvintes, se elas sofrerem alguma lesão, elas têm dificuldade para compreensão e para expressão da linguagem. Não importa se ela é surda ou ela é ouvinte, ela vai sofrer de afasia. Por quê? Porque aquela parte do cérebro que é responsável, tá? Então, eles conseguiram comprovar que as pessoas, eles são estudiosos americanos, né? Ouvintes, Eduardo Klima, e Úrsula Belug, também muito conhecidos por nós, né? Por quem estudou letras libras, por quem estudou o processamento e aquisição da linguagem, né? Eles são citados aí praticamente quase todos os estudos aí que envolvem a questão da aquisição da linguagem das pessoas surdas. Eles não estudam só sobre pessoas surdas, eles estudam também sobre desenvolvimento de outras pessoas com outras deficiências, né? Com deficiência, né? Porque desde 2021 as pessoas surdas não são mais, né? Não estão mais na categoria da educação especial, né? Então, eles são estudiosos e eles demonstraram, eles conseguiram comprovar, né? Eles fizeram pesquisas desde 1993, tá, gente? 93, quer dizer, gente, tem aí 20 anos já, e ainda assim nós temos pessoas que duvidam muitas vezes, tá? Que acham que a língua de sinais é gesto e tal, e a gente tem que ficar explicando, mostrando, comprovando e tal, tá? Mas nós temos muitas e muitas pesquisas aí por N estudiosos renomados, né, trazendo isso pra gente, tá? Tá, tudo isso a gente já sabe, a gente estudou, né, papapá. Mas o que a gente ainda precisa se aprofundar, saber um pouquinho mais, conhecer, né, sobre o desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança surda, tá? Dos problemas, nós precisamos saber. Então, qual é o problema? O que está acontecendo? Então, por quê que nós vamos na escola interpretar? Ou nós recebemos muitas vezes alunos no ensino médio, até no ensino superior. Pessoas surdas de todas as idades, né, muitas vezes, que não têm uma língua de sinais fluente, principalmente as crianças, que não conseguem articular ou não conseguem compreender, né? Quando recebem uma pessoa que está fluente em língua de sinais, elas não acontece. O que está acontecendo? Né? A gente chega para uma criança de 5, 6, 7 anos, 8 anos, 10 anos, e essas crianças não têm fluência na língua de sinais. Muitas vezes tem contato com uma pessoa fluente e precisam ficar se perguntando o que está falando. Tá? O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Então, essas crianças, elas estão recebendo os inputs linguísticos adequados? Elas estão vivendo experiências com a língua que são experiências puras, experiências realmente com a
cultura da língua de sinais, vivendo a cultura da língua, né? Vivendo a identidade da língua. É isso que está acontecendo. Tá? Nós temos a legislação de 2002, né? Que a língua de sinais ela né, oficialmente a língua do povo surdo. O decreto 5626 que veio difundir, né, a língua de sinais em todas as universidades, todos os cursos de licenciatura, nos repartições públicas, né, a formação em letras libras, a pedagogia bilíngue, como a gente tem aqui no meu campus, né, no Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no campus bilíngue, então é o campus que eu trabalho, o meu campus, ele é o único do Brasil, ele é o único no Brasil, é o único campus federal que tem a perspectiva bilíngue, onde não importa qual curso que você estude ali, você vai aprender Libras. Então, a gente tem design, a gente tem computação, a gente tem nível técnico e superior, né? Pedagogia bilíngue, especialização em tradução e interpretação, especialização em educação de surdos, técnico em tradução e interpretação, língua de sinais, tudo língua de sinais, né? Multimídia, né? Curso superior em multimídia. Todo mundo é obrigado, a disciplina de Libras não é eletiva, ela é disciplina obrigatória, ela reprova, né? As disciplinas, né? Não faz uma disciplina só, faz disciplina de Libras, de cultura surda, né? Então, todo mundo tem que estudar língua de sinais aqui no campus, todos os cursos. Ele é o único campus no Brasil federal com essa perspectiva, né? E é um dos únicos que oferece o curso de pedagogia bilíngue. Acho que só tem no INE, se não me falha a memória, só tem no INE, pedagogia bilíngue, né? Então, ainda falta muito, ainda tem muita coisa para acontecer, a gente ainda precisa muito. Por isso que muitas vezes a gente chega e encontra essas crianças com toda essa defasagem. Né? Eu tenho esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, talvez vocês até já conheçam, né? Nessa audiência pública que aconteceu em 2013. Eu gosto muito desse vídeo, porque a Patrícia Rezende, vocês devem conhecer, esse é o sinal dela, né? Esse é o sinal da Patrícia, tá? A Patrícia, que ela é diretora de políticas da FENEIS, né? É diretora de políticas da FENEIS, já há muitos anos, vem lutando bravamente pelos direitos das pessoas surdas, né? Ela participa de todos esses movimentos políticos e ela foi, então, participar nessa audiência pública que eles foram discutir os direitos das pessoas com deficiência e tal. E, de repente, uma pessoa aqui de Florianópolis, uma representante da Secretaria de Educação aqui de Florianópolis, questionou a Patrícia em relação à inclusão das pessoas surdas. Porque a Patrícia estava defendendo a escola de surdos, a escola bilíngue de surdos, uma escola onde todas as pessoas sabem língua de sinais, onde tem pessoas surdas interagindo, pessoas ouvintes interagindo em língua de sinais, né? E essa pessoa que está ao lado da Patrícia começou, então, a criticar o posicionamento dela, dizendo que isso era segregação e tal, né? Que era um direito dos surdos. Eu não sei se o vídeo vai abrir, eu não sei se vocês vão ouvir o vídeo, eu vou trazer aqui, espero que vocês consigam, se não, eu quero que, por gentileza, que vocês me avisem que não está dando certo. Você já está no vídeo? Já estou com o vídeo, não está passando? Não, para a gente está aparecendo a primeira tela o primeiro slide. Ai, meu Deus. Então, peraí. Eu acho que você pode parar de compartilhar o slide e compartilhar a sua tela se você abriu no YouTube. Você abriu o YouTube? Isso, agora foi. Isso, é uma habilidade que eu não tenho. Peraí, como é que é o negócio? Você está com o vídeo aberto no YouTube? Tá, ele tá aberto aqui. Daí, tá. Aí agora ele tá rodando. Mas ele está rodando no YouTube, seu ou no slide? Tá, então eu tenho que... Peraí, então eu acho que eu tenho que compartilhar a minha tela. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Ai. Vamos lá. Né? Vamos ver aqui. Tá. Aqui. Isso. Aí. Agora vamos ver se vai sair o som.
Vamos fazer um outro teste do som agora. De outros países, quando a gente tem uma experiência maravilhosa no Brasil. Por que não citam Florianópolis? Aí Florianópolis é outra realidade, é uma exceção. Tá saindo o som? Tá sim. Ah, que maravilha. Não, é uma rede que é convicta no direito à educação de todos. Se essa casa tem dificuldade de colocar um intérprete, de barrar a entrada de pessoas com deficiência, de colocar acessibilidade por falta de convivência com as pessoas com deficiência, por falta dessa convivência. Me desculpe a professora Patrícia, o ensino de Libras é fundamental para quem opta por esse meio de comunicação. Os surdos que estão aqui não representam os surdos de todo o Brasil. A oralização não representam. Eu tenho pais, eu tenho alunos que optam pela oralização. E na educação inclusiva, a oralização também é um meio de comunicação. Para terminar, Não é secretária Rosângela. admissível. Secretária Rosângela, para concluir, por gentileza. Nós vamos chegar no Brasil, e disso eu tenho a certeza, onde a escola vai ser de todos, onde a escolarização vai ser feita nos espaços comuns, mesmo os casos ditos mais comprometidos. Essa é a minha luta. Sou pesquisadora, defendo questões conceituais, mas tenho a experiência, o direito à educação. Os pais que estão aqui também não representam todos os pais. Falem dos exemplos. A inclusão começou com pais de países nórdicos que defenderam o direito à educação. Não falem mal da escola regular. Senhora Rosângela, está encerrado o seu tempo. Por gentileza. Por gentileza. Vou encerrar, senhor presidente, com uma frase vou encerrar. Pois não. Queremos quitar, por favor, senhor, queremos quitar, por favor, senhor, encerrando, senhor presidente, queremos quitar, saldar a dívida social para com quem nasceu dentro de uma família, de uma nação, e nós colocamos fora. A escola regular está aberta, independente do grau de comprometimento. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Antes de passar para a Patrícia, eu quero reforçar o que aqui já foi dito. Ninguém está contra a inclusão. Acho que a secretária não entendeu uma palavra do que foi dito aqui. Todos foram a favor da inclusão. Todos. Eu acho que precisaria prestar um pouquinho mais atenção na fala de todos. Em segundo lugar, eu acho que deveria conhecer um pouquinho mais da realidade brasileira. A senhora deve viver circunscrita a Santa Catarina. A senhora não conhece a realidade do interior do Norte e do Nordeste. A senhora não conhece, a senhora não viajou. A senhora precisa, em primeiro lugar, conhecer essas realidades. Está encerrado o seu tempo. Passo a palavra para a senhora Patrícia Rezende, com muito prazer. Parte 1. Vai conseguir falar. Quando a senhora fala sobre os surdos, que a FENEIS não representa os surdos, que eu, como surda, doutora, eu estou falando. A senhora já falou, eu respeitei o momento da sua fala, agora, por gentileza, respeite o momento da minha fala. Cuidado com o radicalismo aqui, senhor presidente. Por favor. Patrícia é boa. Eu estou muito emocionada, mas negativamente, porque é uma gestora pública que despreza os surdos. Eu sou doutora em educação, eu sou professora universitária, eu fiz o meu mestrado na UFSC, eu conheço a realidade de Florianópolis e eu sei o tanto que os surdos reclamam.
a Convenção da ONU fala sobre discriminação, a gente poderia bem entrar aqui agora com o processo de discriminação. Então, não existe o direito nesse espaço para se falar que eu não represento os surdos, porque a língua de sinais não é importante, que as crianças precisam aprender a língua de sinais, mas com intérpretes em sala de aula e num AE reduzido. Eu morei 3 anos em Florianópolis e estudei, fiz a conclusão, fiz o meu plano de trabalho, foi na UFSC, e trabalhei lá como professora universitária por um bom tempo. Eu conheço a história de Florianópolis. Saiu uma notícia falando de uma creche municipal dentro dessa rede de ensino citada, que ganhou o prêmio por ter uma educação inclusiva de excelência, que te incluía, inclusive, crianças surdas na idade, então, de creche. Foi premiada pelo MEC, ganhou um prêmio de ser um exemplo, uma referência na área da inclusão. Eu vi aquilo no jornal e senti vontade de visitar aquela escola, e eu cheguei naquela escola e é a creche municipal de Florianópolis, é uma das creches, tem 2 anos, foi em 2011 que eu cheguei a essa creche, e eu perguntei, cadê a criança surda? Aí disseram, é uma criancinha de 2 anos, ela tá ali. E quando eu cheguei, aquela criança estava perdida naquele espaço, todo mundo falando, a criança sem ouvir nada, obviamente, olhando para as bocas, se mexendo, e eu procurei onde estava o professor surdo que estaria ensinando Libras. E era um professor ouvinte que não sabia direito Libras e ensinava sinais soltos, não contava histórias, não contava piadas, não tinha um ambiente de surdo sinalizando para que a criança internalizasse, como a criança ouvinte internaliza um ambiente de conversas, e todos estavam conversando com um bebê surdo, apenas uma criança de 2 anos, perdendo o seu tempo, isolada, sem o convívio, e a escola tinha ganhado um prêmio por ser uma referência, foi premiada pelo MEC por ser uma referência de inclusão. E eu pergunto aos senhores, assim essa criança estava aprendendo alguma coisa? Não, ela estava solta naquele ambiente, perdida, seguindo uma filosofia inclusivista. Eu conheço a realidade de Florianópolis e para os surdos não é assim, da forma como os ouvintes veem. Eu tenho visto, como eu vi nessa creche, a creche ganhou um prêmio do Ministério da Educação e eu vi essa criança sozinha, eu fui na secretaria, única criança, sou um professor, e eu fiquei imaginando isso. Florianópolis é uma capital, eu fiquei imaginando os municípios, eu fiquei imaginando a realidade brasileira. A senhora me desculpe, eu tenho contato com professores surdos que estão dentro da realidade da inclusão e que são desprezados, que são humilhados pelos professores no atendimento especializado, não podem desenvolver o seu trabalho porque o tempo é reduzido e não podem nem ensinar Libras como deveria. Eu já respondi e eu só quero dizer para a senhora que faltou o respeito à população surda de cerca de 9 milhões de pessoas, as quais eu represento, e o senhor presidente da CBDS. A senhora, de fato, nos discriminou e faltou respeito, e isso já deixou provado que, de fato, o poder público tem discriminado. Se a senhora age assim nesse espaço, imagine nas escolas e nos outros espaços como deve ser a sua atitude. Em segundo lugar, eu gostaria de falar muito rapidamente, resumir a minha fala em relação à questão da professora Macaé, que falou sobre, comparando, não é, a questão das escolas americanas comparada com a realidade brasileira. E falou, por exemplo, que a escola americana, de cultura americana, aqui no Brasil, cuja língua de instrução seja o inglês, pode ser comparada com escola cuja língua de instrução seja o português oral e esteja apenas a presença do intérprete. Essa não caracteriza nunca uma escola bilíngue. Não cabe dentro do conceito bilíngue esse tipo de escola onde a língua de sinais fica secundarizada, não é? Então, no Brasil se diz a língua oficial é o português. Então, a criança entra para aprender o inglês, por exemplo, numa disciplina simples, a criança ouvinte, para aprender. E a criança surda precisa adquirir os conhecimentos de todas as áreas do conhecimento dentro da escola, porque 95% das famílias de surdos são de pai e mães não surdos, que não conhecem a língua de sinais. Então, o espaço educacional, ele é para além, bilíngue, ele é para além de um espaço de inclusão educacional, também é de inclusão social, porque os adultos surdos, professores ali, vão compartilhar suas experiências e
formar pessoas com consciência cidadã e com consciência crítica para atuar na sociedade. As pessoas que moram no campo têm direito a uma educação diferenciada. Os indígenas têm direito a uma educação bilíngue. Nós vemos direitos e nós queremos também o nosso direito de ter uma educação bilíngue. Nós queremos uma educação numa escola pública, regular, bilíngue, que inclua crianças surdas e crianças e adolescentes jovens, não surdos, mas que são de famílias de surdos, filhos de pais e mães surdos, e que estejam incluídos. Por que não se pode ouvir a comunidade surda? A minha pergunta hoje aos senhores é: por quê? Por quê? Quem indicou a presença da professora Rosângela? Foi o MEC que indicou? Eu pergunto a Macaé, foi o MEC que indicou? Quem convidou a professora Rosângela? Foi o MEC? Foi a federação. Quem indicou? Foi a Federação Brasileira Síndrome de Down. As associações de síndrome de Down vêm fazer com 80 entidades em todo o país. Sim, então fale da síndrome de Down, mas não fale dos surdos, porque eu represento os surdos. Então não se insira na minha área. Por favor, muito obrigada. Muito bom, né? Nossa, Patrícia, olha. Muito bom, gente. Patrícia é muito boa. Meu Deus do céu, eu sou fã da Patrícia. Deixa eu colocar aqui, continuar aqui, gente. Então, primeiro eu vou abrir aqui o slide para a gente continuar conversando, né? Então, gente, esse discurso da Patrícia revela que falta muita coisa, né? Então, você veja que uma creche aqui em Florianópolis, né? Eu moro aqui em Palhoça, do ladinho de Floripa. Aqui em Florianópolis, uma creche ganhou um prêmio de inclusão. E a Patrícia foi lá e chegou lá e... Que inclusão? Então, olha a visão das pessoas em relação ao que é qualidade de educação para os surdos. Então, como que nós vamos ter realmente uma educação que faça com que as nossas crianças surdas se tornem bilíngues, fluentes em línguas adicionais, realmente interajam plenamente, comunicativamente, tenham todo um pleno desenvolvimento cognitivo, se essa é a visão da sociedade de qualidade da educação das nossas crianças surdas, né? Aí agora eu vou mostrar para vocês, gente, uma outra situação completamente diferente de total sucesso, total, 100% de sucesso, né? Porque tem uma experiência completamente diferente, vocês também conhecem. Muito provavelmente aquele vídeo da Patrícia vocês também devem conhecer, né? Porque foi amplamente difundido na época, né? Ficou muito famoso. E a Fiorella, vocês devem conhecer também, ela é famosérrima, ela é uma celebridade, né? Nossa, todo mundo adora, mega simpática, uma querida, né? Tem canal e tal. E eu só vou rapidamente mostrar para vocês aqui, compartilhar aqui com vocês, eu acho que eu tenho que compartilhar de uma outra forma, bem, parar aqui. Compartilhar aqui, isso. E aí eu vou compartilhar com vocês esse episódio aqui, né? Em que ela foi defender os direitos dos surdos numa audiência. Onde está o vídeo? Está aqui o vídeo. Aqui. Acho que vocês devem estar conseguindo ver. Acho que não, no YouTube não. No YouTube não pode, não dá para ver mais. E aí a Fiorella foi, né? Defender lá. Ai, que linda. Que fofa, né? Nada. Opa, peraí. Eu só queria tirar o som. É que tá muito chiado. Que bonitinha. Foi lá, defender. 4 anos, tá? O meu nome é esse. 4 anos. Fiorella, e o meu sinal é esse. Eu tenho 4 anos. A prefeitura precisa dar dinheiro para o Alfredo Dube. Não pode fechar o Alfredo Dube. Eu estou me enxergando. Se o Alfredo Dube fechar e não tiver dinheiro, como é que os surdos
Onde é que eles vão se encontrar? Onde é que eles vão ir? Precisa ter esse dinheiro, que aí o Alfredo Dube continua aberto, tá bom? Obrigada. Ai, meu Deus, vontade de... né? Que coisa mais linda, né? Ai, que vontade de apertar essa fofura, né? Então, gente, uma história de total ali é outra situação, né? Total sucesso, né? Total sucesso. Pra gente ver, assim, que realmente que a gente tem pessoas surdas que tem uma família de surdos que são estimuladas em língua de sinais desde a mais tenra idade, o resultado é isso. A gente tem uma criança de 4 anos que, como qualquer outra criança de 4 anos, ouvinte, que também foi estimulada, né, na sua língua desde a mais tenra idade, vai ter também essa desenvoltura, né, esse senso crítico, vai ser questionadora, enfim. Então, isso precisa estar acontecendo. Tá, mas o que a gente precisa fazer? O que está faltando, então, para que essa criança surda ela possa aprender a língua portuguesa como uma segunda língua, né? O que é necessário? Obviamente, o que é necessário é que ela aprenda a língua de sinais como primeira língua, mas de forma significativa. Será que está sendo significativa essa língua de sinais? E eu não estou falando aqui, mas é porque não tem intérprete. Mas e o próprio intérprete? Esse intérprete que lá está, né? Porque muitas vezes dependendo da política da cidade, você não tem professor surdo na escola, mas você tem um intérprete, porque a lei, né, garante o direito da criança ter intérprete. A gente sabe que não é isso que a comunidade quer, né? A comunidade quer que, na educação infantil, as crianças tenham professor surdo para a construção da identidade surda, da língua e da cultura. E sejam acompanhados pelo intérprete a partir do 6º ano, e que ele tenha do 1º ao 5º ano professor bilíngue na alfabetização, e só ter um intérprete a partir do 6º ano, né? Mas não é assim que acontece, infelizmente. Então, esse intérprete acaba tendo essa responsabilidade. Mas que língua é essa que esse intérprete está levando para essa criança surda, né? Como é que está sendo a experiência dessa criança surda? Está sendo uma experiência com a língua de sinais ou está sendo uma experiência com sinais? Eu sempre que eu estou com os meus alunos, e eu peço para que eles, né, expressem e tal, façam as atividades em língua de sinais e tal, eles começam a fazer os sinais e eu digo assim, olha só, eu sou surda tentando entender o que você está falando, né? Eu não estou dizendo aqui, gente, que os intérpretes são todos assim. O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes essas crianças surdas elas não têm uma experiência com a língua realmente significativa que faça com que ajude com que essa criança realmente se constitua sujeito de língua natural, de língua, cultura, identidade, né? Então, a gente tem que achar alguma coisa acontecendo. Porque o intérprete está com ela desde o 1º ano, né? Então, muitas vezes desde a educação infantil. Então, o que está acontecendo? Tá? E como eu já falei, né? Quando a gente vai para cursos de Libras, por exemplo, né? Quando a gente vai para um curso de inglês, o curso ele tem que ser de língua e não de vocabulário. Se a gente quer vocabulário, a gente consulta um dicionário, não precisa pagar um curso. Tá? Então, se você vai para um curso de Libras, você não vai aprender categorias. Então, você não vai lá para... hoje é aula de família. Sinal. Agora, vamos lá. Coloca as palavrinhas e transforma cada palavra num sinal. Papai, mamãe, filho, filha, tio, tia. Isso não é língua. Isso é vocabulário. Então, assim, você está ofertando um curso de vocabulário, então seja muito claro. Vá lá e na divulgação do curso você coloque curso de vocabulário em língua de sinais. Vocabulário da Libras. Agora, se você colocar curso de Libras, curso de língua de sinais, que seja um curso de língua inteira, né? Com cultura, com expressões, com toda essa parte da identidade surda, da cultura surda, dos aspectos linguísticos, da gramática da língua de sinais, com tudo. E não só pedaços. Se você está ensinando pedaços, está indo na linha do SUSIR, então você não está ensinando uma língua, você está ensinando vocabulário. E aí a pessoa, ela vai... Aí, muitas vezes, o intérprete aprendeu assim, né? No curso de Libras, independente de ser um professor surdo, um professor ouvinte, porque professores ouvintes também ensinam assim, né? Eu não estou aqui dizendo se o professor ele é surdo ou ouvinte, estou falando do curso, né? Aí ele aprende assim. E aí ele vai e começa a sinalizar dessa forma, da forma como ele aprendeu. E muitas vezes as próprias pessoas que ensinam dessa forma e veem, então, a pessoa sinalizando daquela forma, criticam. Mas ela está fazendo... Não, eu não estou entendendo o que você está falando. Você está falando em português sinalizado, você não está levando em conta os sentidos, eu não estou entendendo onde é que você está sinalizando, não sei o quê. Mas você está sinalizando do jeito que você aprendeu lá no curso de vocabulário, né? Se você tivesse aprendido língua, você ia expressar língua. Como você aprendeu vocabulário, você vai expressar vocabulário. Tá?
E isso tudo tem que levar em conta as marcas não manuais, que a gente já sabe, as expressões, né, tanto corporificadas quanto expressões faciais, a organização da língua, toda essa organização da língua de sinais, que a gente sabe que existe toda uma complexidade na organização, toda essa questão pronominal, a questão de deíticos, a questão de organização dos elementos no espaço, dos referentes, né? Toda essa questão da concordância verbal, do processo anafórico, da concordância do olhar, tudo isso são termos, né, na língua de sinais. O uso de classificadores, o uso de metáforas, de expressões idiomáticas, né? As expressões visuais, toda a arte visual, toda a questão da cultura surda, isso está sendo levado em conta, né? Então, quer dizer que é isso. Então, tá certo, tudo certo. Então, agora entendi. Então, a gente tem que ter um curso, uma formação, uma interação com os surdos que contemple classificador, processo anafórico, metáfora, concordância, não sei o quê, blá, 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 blá. Beleza, show. Já entendi. É isso? Mais do que isso. É muito mais do que isso. É a gente entender o sujeito surdo, entender que a gente tem um sujeito que é um sujeito de cultura imagética, né? Então, se você vai... Esses dias, os meus alunos do curso, eu pedi para que eles expressassem alguma coisa que eles estivessem a fim de falar, né? E aí, eles começaram a fazer português sinalizado. Da forma como vinha a construção na mente deles, eles começaram... Aí eu comecei a explicar para eles assim, gente... Por que quando a gente fala que as pessoas, na língua de sinais, ela tem, em várias situações, uma organização diferente da língua portuguesa, por exemplo, é porque a língua de sinais ela é imagética. E a forma como a língua de sinais ela se constrói na mente do sujeito surdo, ele vai estar expressando. Ele tem essa ordem que não é a ordem canônica da língua portuguesa. Ela é a ordem dessa expressão cognitiva, dessa organização imagética do surdo. E essa organização imagética não está equivocada. Ela está completamente coerente. O que acontece é que a nossa língua, o português, é que é diferente. Na língua portuguesa, por exemplo, né, falando especificamente da língua portuguesa, mas outras línguas também têm o mesmo fenômeno, né, mas especificamente em língua portuguesa, tem uma organização canônica que a gente chama, onde a gente tem que dizer sujeito, verbo e objeto. Então a gente diz assim, eu não vou à sua casa. A gente fala nessa ordem, eu não vou à sua casa. Na língua de sinais a gente diz, eu e, né, casa é sua, não. E a negação fica no final. E aí os alunos ficam pensando assim, mas, prof, por que põe no final, né? Porque se você parar para pensar assim, eu disse para eles assim, eu sempre digo para eles assim, procurem pensar aqui comigo, é o seguinte, ó, eu vou dizer a seguinte frase e vocês tentam visualizar o que eu vou falar para vocês, né? Se eu disser assim, ó, eu como, e aí vocês ficam esperando que eu termine de dizer o que eu como para poder visualizar, né, para vir o significado. Por enquanto o significante está vindo, eu como, tá, beleza, de comer, tá, beleza, né? Mas come o quê? Eu não consegui, eu não vi, não veio na minha mente ainda, porque eu não terminei de falar. Por quê? Mesmo eu já vi o que eu como, eu já vi na minha mente de interlocutor que vou expressar, eu já sei, porque primeiramente eu vi essa comida, para depois dizer para vocês, para depois dizer que eu como esta comida. Visualizei na minha mente a comida para depois dizer se eu vou cozinhar a comida, se eu vou fazer a comida, se eu vou vender a comida, comer essa comida, o que eu vou fazer com essa comida, tá? Na língua de sinais, se eu digo assim, eu como banana, por exemplo, eu digo, banana eu comer. Porque na língua de sinais, essa construção é uma construção, por exemplo, de comer, tá? É uma construção que primeiro você visualiza a comida para depois você dizer o que você vai fazer. O frango, eu vou assar, eu vou vender, eu vou achar, eu vou, enfim, né? Então, na língua de sinais, por que as construções elas são, né, diferentes em relação à língua portuguesa? Por exemplo, com os interrogativos, que geralmente ficam no final. Então, como você vai à escola? Então, você ir à escola como? Carro, moto, ônibus, como? Fica no final, né? Porque é dessa forma que se constrói imageticamente, né? Cognitivamente, é dessa forma que se constrói na mente do surdo. E outras línguas orais têm essa mesma construção. Por exemplo, a língua coreana
ela usa o verbo no final da frase. E não depois do sujeito, como no português. Então, a gente diz assim, eu como banana. Em negociação, a gente diz eu, banana, comer. No coreano, também. A língua coreana também diz eu, banana, comer. Na língua coreana, primeiro você diz o sujeito, depois você diz o objeto e a ação. O que você vai fazer, né, com aquele objeto. Então, a língua coreana também é uma língua imagética, que se constrói a partir de processos, né, de uma ordem imagética. E nós precisamos compreender como é que isso tudo se organiza na mente do sujeito. Então, entender que existem processos cognitivos, onde você tem uma série de associações com entidades que se organizam em pequenas gavetas na mente. Essas gavetas, elas são, então, ativadas no momento do estímulo da linguagem. Então, entender disso, né? Então, se você tem, por exemplo, animais, como eu falei para vocês, tem a super generalização que as crianças fazem. Depois elas vão entendendo que você tem animais. Mas aí você tem os de pelo, que nem todos são cachorro. Tem os gatos, tem o cavalo, tem o coelho, Então, tudo isso vai se organizando na mente do sujeito e vai se separando em pequenas gavetinhas, que no momento da estimulação da linguagem, ele resgata, constrói o sentido, compreende ou interage na conversa, de forma compreendendo aquela conversa, ou então expressando algo. E a gente precisa entender isso quando a gente vai sinalizar. A gente precisa isso quando vai para a língua de sinais. Porque a gente, no momento da interpretação, a gente resgata todas essas gavetinhas, abre as gavetinhas, junta tudo de forma imagética. Imagética. E nunca na construção da língua portuguesa, de forma imagética. Essas gavetinhas são abertas, porque assim, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, quando você for sinalizar, quando você for se comunicar em língua de sinais, retire os seus olhos de ouvinte. Tire os olhos de ouvinte, tire. Põe do ladinho. E agora, no lugar, coloca os olhos de surdo. Vai sinalizar? Substitui os seus olhos de ouvinte por olhos de surdos. Para você poder interagir com ele a partir da língua, que é a língua natural, né? A língua de sinais. E esses inputs, gente, eles acontecem a partir da percepção, da atenção, da memória, Então, tudo isso acontece de que forma? Corporificada. A percepção, a atenção, a memória visual, tátil, olfativa, tudo isso acontece com o nosso corpo interagindo com o espaço, com o meio. E tudo isso, todas essas nossas experiências corporificadas se transformam em significado, se transformam em língua. Porque a gente já viu que o significado se transforma em pensamento, que se transforma em fala. E a gramática de construções viso-corporificada, que é a gramática que eu defendo, estou finalizando já, tá, gente? Chegando no final. Ela é uma gramática que defende que as línguas, não são apenas visoespaciais, como a gente já viu em várias literaturas, né? A língua de sinais é uma língua visoespacial. Não, ela não é uma língua só visoespacial. Ela é uma língua viso-corpórea-espacial. Por quê? Porque ela se constrói a partir de experiências corporificadas. Então, quando as pessoas surdas, né, juntamente na comunidade ouvinte, na comunidade surda, né, com ouvintes também na comunidade surda, criam um sinal, esse sinal ele tem uma motivação. Essa motivação ela é sempre corporificada. Sempre. E isso não cabe para os estudos do estruturalismo, para os estudos do gerativismo, que o estruturalismo entende a língua como fragmentos, o gerativismo entende que a língua ela se constrói num pedacinho restrito de uma frase, com elementos ilimitados, de uma forma que o sujeito ele já nasce com uma gramática, ele só vai adequando juntamente com a experiência com os adultos, né? Como diz o gerativismo. O gerativismo diz isso, que a pessoa já nasce com a gramática, e estudos posteriores vêm contestar, né? O Chomsky vem contestar o gerativismo, que não, ela não nasce com a gramática, né? E esses estudos, eles não atendem aos apelos de questões que elas são imagéticas, como na língua de sinais, e de cultura visual. Não estão nesse. Então, assim, quando eu leio pesquisas que trazem
o estruturalismo, o gerativismo, né, defesas, eu respeito, mas não aceito, porque não entendo que essas teorias, elas abarcam todas as questões imagéticas e de cultura visual, né, das línguas gestionais, que também são construídas a partir de estímulos perceptivos sociais, afetivos, né, motores, né? Então, visualmente, olfativamente, tátil, né? De todo o corpo ancorado, né? De todos os aspectos que estão ao redor, né? Do espaço, tá? De uma forma sempre corporificada, em experiências no mundo real, né? Então, a língua, ela não pode, ela tem sempre que ser analisada a partir de experiências reais, tá? Ela é holística, ou seja, ela não pode ser pensada em pedaços, ela tem que ser pensada inteira, né? E nesses estudos, esses estudos também contemplam a questão da simulação semântica, que é algo que, por exemplo, nós, intérpretes, fazemos quando ouvimos, compreendemos, construímos e então passamos. Essa simulação semântica que a linguística cognitiva traz é um processamento cognitivo que fazemos a partir da compreensão daquele sentido. Então, fazemos uma simulação primeiramente cognitivamente, né? Do que vamos expressar. Essa simulação se constrói na mente e depois ela sai em forma de fala, né? Seja oral ou seja em língua de sinais. E eu trago na gramática de construções corporificadas 11 elementos que não estão relacionados aos elementos da gramática da língua portuguesa, porque eu defendo o seguinte, gente, que se a gente fica falando, a língua portuguesa, as línguas orais, elas são línguas de modalidade diferente das línguas de sinais. As línguas orais, elas são de modalidade oral auditiva. Elas são modalidade diferente. E as línguas de sinais, elas são da modalidade visoespacial, né? Então, são línguas de modalidades diferentes. Vamos fazer, então, o estudo da gramática dessas duas línguas? Ah, beleza, então vamos pegar a gramática das línguas orais e vamos usar como parâmetro para os estudos das línguas de sinais. Então, você fica o tempo todo dizendo que são línguas de modalidades diferentes, mas você usa a gramática da língua oral para estudar as línguas de sinais? Não dá, né, gente? Se ela tem uma construção, ela é uma língua de modalidade diferente, viso-corpóreo-espacial, ela tem uma gramática diferente, ela tem elementos gramaticais diferentes em relação às línguas orais. Né? Então, eu trago 11 elementos aqui, vou trazer apenas alguns para a gente discutir. Né? Um deles são os classificadores, que vocês conhecem bastante, né? Só que eu trago o classificador tanto de perspectivação quanto o classificador manual. O que é o classificador de perspectivação? É quando você tem o classificador, ele é o quê? Ele é o uso, né, de uma forma da mão que substitui o sinal quando você vai fazer o quê? Quando você precisa que um objeto sofra uma ação ou então quando um objeto produz uma ação. É para isso que você usa o classificador, né? Então você tem o classificador manual, que é o quê? Que é a forma da mão. E o de perspectivação, que é o quê? Que é o classificador que vai ou produzir ação ou receber. Então, na história dos três porquinhos, nos estudos que eu fiz, eu estudei a história dos três porquinhos e, na história, o lobo mau vem e derruba as casas, né? Então, ele derruba, por exemplo, a casa de palha. E eu pedi, então, para que algumas pessoas sinalizassem essa casa, né, caindo com a força do sopro do lobo mau. Então, o lobo mau vem só para a casa e a casa de palha, então, ela cai. E aí, as pessoas interpretaram assim, fizeram dessa forma. A casa assim e a casa caiu. Assim, ó, caiu. Né? Fez dessa forma. Só que o classificador perspectivação, ele entende que você está trabalhando de uma forma imagética. Então, você tem que levar em conta todo o contexto, ela é holística. Se você tem uma casa de palha, então esse é o sinal de palha, né? Esse aqui é o sinal de palha. Tá? E a casa, se o vento bate na casa, então você não tem uma casa que cai dessa forma. A criança vai entender? Vai. Mas qual vai ser a experiência que essa criança vai ter com língua de sinais? Com cultura? Uma experiência com significado? Uma experiência afetiva? Então, você tem a casa aqui, uma experiência imagética, visual? Será? Você tem a casa. E se ela é de palha e vem o vento, a palha é leve.
Então, imageticamente, se você está falando de uma língua que é imagética, o vento bate nessa casa e essa palha leve, ela balança, ela flutua, e quando ela vai caindo, ela cai. Quando ela bate no chão, ela cai leve, porque ela é palha. Se fosse madeira, ela se soltaria, tuf, tuf, né? Então aqui a gente tem a madeira soltando, tuf, tuf, na parede soltando, tá, 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 soltando, tá, tá, tá. Ela voa, e quando ela cai, pá! Ela bate com força no chão. Isso é você pensar numa perspectiva imagética, um classificador perspectivação. Por quê? Porque você não está falando apenas a casa cai, você faz o sinal de casa caindo. E aí isso é português sinalizado. Isso não é levar em conta uma experiência imagética. Então, você está fazendo isso para a criança surda, é o que ela está aprendendo. E aí, essa língua é aquela língua dura, que não faz com que essa criança desenvolva toda uma gama de imaginação, criatividade, toda uma gama de construção visual, corporificada, não, né? Quando você pensa, por exemplo, na iconicidade corporificada, a gente tem sinais icônicos e arbitrários. Ah, sinal icônico, moto, carro. Ah, arbitrário, arrepender. Não. A linguística cognitiva, ela diz que não existe sinal arbitrário, não existe língua arbitrária. Não existe arbitrariedade, não existe. Todas as línguas são icônicas. A língua de sinais, ela é icônica todo o tempo. Por quê? Porque todos os sinais, eles têm uma motivação corporificada. Cognitivamente, isso se constrói na mente do surdo de uma forma imagética. Então, o arrependimento, ele tem esse sinal aqui, porque você vai fazer o arrependimento aqui no ombro, aqui na perna, tem toda uma motivação corporificada para que o arrependimento seja da mente, porque é a mente que se arrepende. O sinal de tudo bem é para cima, porque corporificadamente, tudo, em relação ao nosso corpo, tudo que está para cima é o bom. Animado, feliz, né? Feliz aqui, né? Ah, sorrir. Então, tudo que é para cima é bom. Então, tudo bem para cima. Não está tudo bem para baixo. Isso sempre em relação ao nosso corpo. O vizinho, você coloca o sinal de casa para o lado. Em relação à nossa experiência corporificada, esse sinal, ele é icônico porque ele tem uma motivação corporificada. O sinal de triste também não é arbitrário. Ele é icônico, porque ele tem uma motivação corporificada. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver com triste, a mão girando aqui. Mas a linguística cognitiva defende que uma expressão, ela não é pedaço, ela é inteira. Então, você baixar a cabeça, fechar os olhos, fazer expressão de triste, isso é uma motivação icônica. Porque o sinal ele não é só isso aqui, ele é o todo, né? Pedra, por que o sinal de pedra é icônico? Porque eu não fiz pedra não bati na parte mais mole do meu corpo. No momento da motivação, eu bati da criação do sinal, eu bati na parte mais dura. Porque corporificadamente faz todo sentido para mim que a parte mais dura do meu corpo batendo se pareça com pedra. Então esse sinal ele é icônico porque ele tem uma motivação corporificada, onde eu vou buscar a parte mais dura do meu corpo. Noite também, ele é icônico porque eu fechei os olhos, né? Como eu fecho os olhos aqui, ele é icônico. Aqui o tremer, né? Para ir mais rápido agora. O sinal medida, né? Quando a gente faz medida, somar, é icônico, porque eu pego esse junto, o meu corpo, em relação ao meu corpo, quando eu tenho isso, eu junto, eu somo todas as partes, eu tenho isso. Eu tenho isso tudo junto aqui, isso é icônico. Em relação ao meu corpo, o que é grande, o que é pequeno, em relação ao meu corpo, se é isso, é pequeno, assim, pequeno, Em relação à motivação da minha experiência corporificada em relação ao meu corpo, diminuindo assim, é pequeno. Isso é icônico. Tá? A mesma coisa o uso de figura fundo. Nós usamos muito isso na língua de sinais e chamamos de outras coisas e não chamamos daquilo que é imagético, que é visual. Então, você, na história, por exemplo, do João e do pé de feijão, o João sobe a árvore e sobe na mesa e passa na frente do gigante, né? O gigante está lá dormindo em cima da mesa e o João passa. Quando o João passa, nessa primeira imagem que a gente está vendo esse zoom de dupla perspectiva. Por quê? Porque a gente vê duas cenas.
o gigante e o João passando em cima da mesa. Isso aqui é a mesa, não é meu braço, isso aqui é a mesa, E o gigante ali em cima e o João passando. E depois a gente vê na outra imagem o zoom, quando a gente tem a proeminência da imagem, da forma, da expressão de como o João está passando. Então, ele sai daqui, ele pega aqui o João que está aqui, ele incorpora, ele faz o zoom, e aí isso é uma construção gramatical. Isso é uma construção que faz parte da sintaxe da língua de sinais, faz parte da gramática da língua de sinais. Isso é um recurso linguístico, não é mímica, não é pantomima, isso é língua. Isso é um recurso linguístico, são elementos linguísticos ali, que é chamado de figura fundo de proeminência, quando a gente usa esse recurso linguístico, que aí ele faz que o João passa dessa forma, E, para finalizar, os deíticos interrogativos e semânticos. Então, os deíticos interrogativos semânticos, digo assim, são os apontamentos que você faz pergunta com significado. Nas outras literaturas, os especialistas chamam isso de pronomes interrogativos, assim como a gente chama no português. Só que na língua de sinais eles não são usados para fazer perguntas igual no português. Nas línguas de sinais a gente usa esses elementos de interrogação para fazer relações de sentido. Então, se a gente fala assim, curso, eu vou ao curso para aprender Libras, Então, eu vou ao curso, por quê? Objetivo meu, o quê? Aprender Libras. Eu coloquei uma pergunta no meio da frase, porque na língua de sinais existe esse elemento, esse recurso, esse uso sintático de pronomes interrogativos, e por que deítico? Porque ele faz um zoom no meio da frase que tem o objetivo de quê? O objetivo de chamar a atenção do interlocutor para aquela informação. Então, quando a gente faz no meio da frase, como? Onde? Por quê? O que aconteceu? Não sei o que aconteceu? A gente faz, A gente usa esses recursos para dar um zoom e para chamar a atenção do nosso interlocutor que uma informação depois daquilo é importante, Então, isso não é um pronome interrogativo, isso é um interrogativo semântico. Por quê? Porque ele faz relações de sentido. Ele não é usado para fazer uma pergunta, ele é usado para fazer relações de sentido. Então, isso é, sim, gramática visual, porque está dizendo realmente qual é a função daquele elemento naquela construção, E não emprestando o nome do português para botar aqui na língua de sinais, Então, gente, essa gramática de construção visocorporificada, ela privilegia o quê? Ela privilegia a língua, que ela é visocorpórea espacial. Ela não é só visoespacial, ela é visocorpórea espacial. E isso tem que acontecer, conforme Barham, que é um surdo americano, pesquisador, onde ele diz, e aqui eu vou ler inteiro, porque eu acho importante, essa fala dele assim, eu acho impactante, só toca, Quando ele fala aqui, ele alerta que é considerado grave que crianças surdas não tenham acesso natural a histórias, pois é possível que esta falta possa lhes causar déficits nos níveis cognitivo, linguístico e emocional, perturbando a construção e estabelecimento de sua identidade. Há que se respeitar a literatura surda e o trabalho adequado às crianças surdas, providenciando profissionais que atuam com competência linguística, enquanto contadores de histórias. É Barham que está falando, um surdo, doutor, pesquisador, um professor americano de uma universidade americana, ele está falando que é grave se isso não acontece, E eu digo, baseada, inspirada por Vygotsky, eu digo que o lúdico, o brincar, as narrativas infantis, elas são ferramentas que propiciam à criança momentos ricos de liberdade imaginativa, de onde podem emergir mundos de possibilidades, produtos das relações sociais e culturais e da relação linguística. E é assim que acontece e que tem que acontecer.
Então, só algumas imagens que eu trago de quando eu trabalhava como professora, contadora de histórias, quando eu trabalhava com as crianças, né? Então, aqui algumas imagens de quando a gente fazia contação de histórias, teatro, dança, quando eu interpretava, né? Essa imagem aqui, ó, aí embaixo, eu estou interpretando a história da Branca de Neve para eles, fazendo aqui o dia do circo, fazendo o varal de histórias ali, fazendo coreografia sinalizada, então... Eu aqui sentada magra, eu era magra, eu já fui magra, tá, gente? Olha meu braço aqui nessa foto do meio, meu Deus. Tá, isso é um assunto para outro, né? Para outro momento. E aqui também eu sentada contando histórias com eles, né? Eu dançando, eu aqui dançando com eles, eu aqui nessa maquete que a gente fez a história da Branca de Neve, tá? E também levar em conta, não posso deixar de falar, e só para finalizar, sobre a Saigin Writing, tá, gente? Sempre que possível, se possível, trabalhar com a Saigin Writing, porque a Saigin Writing, ela também traz para o sujeito surdo, né, esse pertencer, aquilo que é meu, a minha escrita da minha língua. Então, sempre que possível, o trabalho com a Saigin Writing. Então, não vou ler a conclusão, porque eu acho que já falei demais, já passei do tempo horrores, só quero agradecer, porque provavelmente muita gente já foi embora. Passei da hora horrores, mas assim, gente, não tinha como falar pouco, tá? É um assunto muito vasto, e eu não falei tudo. Trouxesse tudo aqui, meu Deus, né? Deixa o meu contato aqui, tá, gente? Então a gente pode continuar essa conversa num outro momento, deixa o meu contato aqui para vocês poderem me fazer perguntas, né? Provavelmente hoje não vai dar tempo de fazer pergunta, e eu atendo vocês com o maior prazer, tá bom? E perdão aí, desculpa, né, por ter passado tanto tempo. Professora, não precisa pedir perdão, porque, nossa, foi muito bom. Foi muito bom. Eu estava aqui vendo um pedaço da aula do doutorado de ontem. A gente trabalhou ontem justamente a questão do gerativismo, né? E a gente tentou jogar essa questão da língua de sinais e, nossa, foi muito bom. Amei, viu? O pessoal está aqui no meu Zap, toda hora eu estou recebendo uma mensagenzinha ali no Zap. Você falou do pessoal sair, mas não. Saíram umas 3 pessoas e ainda vieram se justificar para mim no WhatsApp. Umas porque estão trabalhando, alguma questão, mas... Acho que foram só 3 pessoas que saíram, o restante do pessoal está todo aqui, sim. Tá? Foi muito bom. Como a senhora mesmo disse, a gente não vai conseguir hoje colocar o pessoal para fazer perguntas, sabe? Mas o chat está cheio de agradecimentos, sabe? Obrigada. O pessoal se identificou bastante no vídeo que tinha a professora Patrícia, no vídeo que lá também estava a professora Macaé, que também é conhecida de muitos do Gélis, porque ela é mãe de Marina. Marina foi nossa colega no Letras Libras, então o povo já já veio para o chat, para o Zap, já comunicar. O pessoal está agradecendo demais, porque realmente foi maravilhoso, tá? Acho bom a senhora ir para o chat depois dar uma olhadinha aí também. Estou olhando aqui. Acompanhar. Foi muito bom. A maioria, na verdade, nem colocou... Gilda já está ali, que era o bis. O pessoal nem colocou muitas perguntas, não. Foram mais identificando as questões e né? Fazendo essas comparações. Foi muito bom. Eu quero agradecer a sua presença. Lá. Principalmente o pessoal que estava no Letras Libras, quem conseguiu fazer já estudou essas questões linguísticas e consegue, na sua fala, fazer essas colocações, enxergar tudo que você foi falando. Nossa, foi muito bom. Nós ficamos aqui maravilhados. Tá? Foi ótimo. Temos que ter outros encontros, sim, para a gente poder falar mais, sabe? Acho que todo mundo vai concordar que precisa voltar. Foi muito bom. Eu quero agradecer a senhora novamente, agradecer ao pessoal que está aqui com a gente. Eu vou passar a fala para a professora Veridiane para ela poder se despedir de vocês, tá? E volto para a gente poder encerrar. Por favor, professora. Bom, gente, olha, eu é que agradeço a oportunidade, eu amo essas oportunidades para poder estar falando, né, sobre a linguística cognitiva, sobre a língua de sinais, os estudos de tradução e interpretação. Então, eu só tenho a agradecer por esse momento e espero que em um outro momento a gente consiga continuar esse bate-papo, essa conversa, esse encontro, que foi uma delícia. Eu só tenho a agradecer a Daniane, agradecer aos intérpretes e todos que aqui compareceram, participaram, né, e podem contar comigo sempre que eu vou estar por aí. Estou sempre por aí, tá? Beijo, gente.
Obrigadão. Foi ótimo. O nosso 12º encontro será em novembro, porque em setembro e outubro a gente dá uma paradinha nos encontros do GELES, porque a gente tem o primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva aqui na UFSB, e aí o GELES e o GPI se juntam para essa atividade. Em outubro, nós vamos ter o primeiro Seminário Nacional de Educação Bilíngue aqui na UFSB também. Então, os dois grupos também se juntam para essa atividade. E em novembro, a gente vem com o 12º encontro do GELES. Quem estará aqui? A professora Flávia, né? Quem sabe a gente não consegue fazer uma casadinha aí e joga as duas aqui para a gente. Olha que maravilha. Né? Porque eu sei que vocês andam muito juntas, até porque é link cognite que vocês falam, né? Eu fico no link cognite, mas, né? Tá. Link cognite. Link cognite. Então foi maravilhoso, professora. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez as intérpretes de Libras que estão aqui com a gente, ficaram até agora, muito obrigada, tá? Gratidão. A Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis é da Unimontes, a Lenia Aparecida Rabelo da Silva Mendes é da Unimontes também, e a Raimires Costa Rocha, que é da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, aqui na Bahia. Eu quero agradecer também, não posso esquecer, de agradecer os monitores do evento, né? A gente tem a Dilza, o João Vitor, o Leandro, a Luzinete, estivemos aqui também com a Simone, que hoje nos ajudou também, recepcionando o pessoal. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos os integrantes do GELES que estão aqui e aos não integrantes, sabe? Ao público que veio para poder discutir, para poder conhecer, entender um pouco mais a língua de sinais, a Libras, tá? Obrigada, professora Veridiane, mais uma vez, gratidão, foi muito bom ter você aqui. Eu já estava aqui pensando, na hora que o vídeo, a gravação for, eu vou ter que assistir de novo, né? E a maioria vai ser assim. Eu lembrei de Maílson, que já está ali no zap para mim, Dani, a hora que a gravação cair no canal, você me avisa. Muito obrigada, gratidão, uma boa noite, viu? Tudo de bom. Foi ótimo, professora, amamos. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada pela presença de todos. Valeu.